Vamos aqui de Vaguinho Dias no Bola em Jogo. Tá, essa entrevista ela tá na íntegra no canal da Peripê. E eu fiz 2 cortes dela e joguei no canal Acervo Confiança, que é o canal que eu uso para jogar alguns vídeos de suporte aqui. Algumas coletivas que eu não vou conseguir reagir, eu jogo lá também. Eu botei a entrevista toda com o Vaguinho. E depois eu fiz uma entrevista onde ele foca só nas coisas que nos interessam. Então, lá no Acervo Confiança, se você quiser ver a entrevista toda, tá lá. E tem esse vídeo que eu vou reagir agora, que é só os trechos que são mais assertivos. Antes ele fala da carreira, do início, fala da má fase do Sergipe, mas isso não nos interessa por agora, e a carreira a gente falou quando ele foi contratado. Beleza? Então vamos lá. React da presença da entrevista de Vaguinho no programa Bola em Jogo. As palavras de Vaguinho Dias. Do Confiança. Confiança estreou na Copa do Nordeste, lá em Maceió, contra o CSA. Um jogo em que terminou perdendo a partida. Falhas individuais. Não diria do sistema defensivo. O sistema defensivo do Confiança não está ruim. A zaga do Confiança, o miolo da zaga do Confiança, que foi horroroso naquele jogo do CSA. Tanto é verdade que você, embora tenha dito que foi contusão, tá machucado, mas você terminou mudando e chegou um zagueiro que é o Maicon. Outro zagueiro também será contratado? Deve. Antes dessa resposta, acho que Rivaldo, acho que é Rivaldo o nome dele, não me lembro agora. Ele faz um questionamento interessante. O sistema defensivo como um todo não está tão ruim, o miolo de zaga que preocupa, e esse miolo está sendo trocado. Chegar. Em cima disso, professor, em que pesa essa saída já na hora? Deve chegar. Em cima disso, professor, em que Ele falou rápido, mas ele falou deve chegar um novo zagueiro. pesa essa saída já na hora de estrear do Rafael? Que o Rafael fez a pré-temporada inteira treinando ali junto com o Eduardo, provavelmente seria a dupla titular, e praticamente na véspera da estreia ele foi negociado. Que isso pesou como para esse comentário que o Cristiano fez? Olha, sobre o Rafael, quando ele estava no Botafogo, as informações que nós tínhamos é que ele ia talvez permanecer no Botafogo. Existia uma opção de compra. Então nós estávamos no mercado atrás de um outro zagueiro. Estava até encaminhado. Quando o Rafael voltou e o Botafogo não exerceu a compra. Então, para nós todos, o Rafael ia ficar. Quando surgiu uma proposta, um pouquinho antes de ir ao Guarani, do Japão, faltava uma semana. Aí nós começamos a correr atrás de outros zagueiros, mas naquele momento o Adrian, que era um reserva imediato, já está no clube há muitos anos, tem a nossa confiança e ainda permanece. O Eduardo Moura é o outro zagueiro, e trouxemos o Renilson, que jogou ontem. O Renilson é um garoto que eu acredito que tenha futebol para jogar no Confiança. Ele precisa agora de tempo e continuidade. O Adrian, a mesma situação. Mas, desde o início, para substituir o Rafael, que era o capitão, um cara que jogou Série B, nós estávamos atrás de outro. E apareceu o Maicon. Então, de tudo o que está acontecendo, que nós vimos, até para uma disputa de Copa do Nordeste e uma Série C, precisa de um outro zagueiro com uma bagagem, com experiência, com uma situação de imposição até física e aérea, e nós estamos atrás. Então, isso não precisa trazer agora, não é isso. Deve vir com o decorrer numa situação que nós estamos planejando. E o Maicon já deve ter a sua primeira oportunidade também agora, já na quarta-feira, para que acreditamos. Dá uma pausa aqui para ele não falar tanto, né? Ele explicou um pouquinho como foi esse processo aí da saída de Rafael, né? Rafael realmente surgiu o boato ali na pré-temporada que ele não voltava, tava quase como certo que ele não voltava, ele volta, se apresenta, treina, ele fala de uma proposta do Japão, depois proposta do Guarani, e ali começaram a mapear, inclusive ele meio que revela que Maicon já estava no horizonte. E aí uma coisa interessante que ele fala, eu concordo, talvez muitos torcedores não vão concordar, diz, tem que trazer logo. A gente trouxe um jogador que já agradou na sua estreia, que vem muito bem recomendado por quem o viu jogar no Maranhão, tanto no MAC, no Maranhão Atlético Clube, como no estado do Maranhão, no Campeonato Maranhense. Só que imagina se a gente tivesse nessa sangria desatada, tem que trazer, talvez a gente não trouxesse um cara com a qualidade de Maicon. E esse segundo zagueiro que vai vir
depois de Maicon, pode ser uma situação parecida. Confiança não tá se virando com o que tem, não tá desesperado, enquanto o Mancha, porque Mancha foi o cara que fez a negociação com o Maicon, tá atrás de um zagueiro que seja um cara para chegar e ser titular como o Maicon está sendo. Então, é uma estratégia interessante, tem seus perigos, a gente viu isso agora na estreia da Copa do Nordeste, por exemplo, mas eu acho, ainda assim eu acho ela muito acertada. Sigamos. Que junto com o Eduardo, vai crescer o Eduardo também. Um atleta experiente. Ele fez um bom campeonato ano passado, viu? Eduardo. Sim. Ele entrou, se eu não me engano, nos últimos jogos, né? Acho que jogou uma 7 ou 8 e uma 7 C. Então, nós todos estamos acreditando que é uma situação que vai melhorar ainda mais a dupla, principalmente no miolo de uma zaga, para que a gente, para que a gente possa ter uma tranquilidade maior. E já melhorou. Antes de seguir com a entrevista, já melhorou no jogo hoje contra o América, que não é um time bobo, cruzou muitas bolas e aquele desespero do cruzamento parece que não existirá mais. A gente só saberá isso de fato contra o Lagarto. Sigamos. Ô Vaguinho, você falou em planejamento, e eu sempre, quando vem alguém do Confiança aqui, da diretoria e agora da comissão técnica, eu fico a indagar qual o planejamento está sendo feito para o clube que vai disputar uma terceira divisão, a Série C do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque nos anos anteriores, Confiança tem passado um sufoco tremendo, nas últimas rodadas, se segurando como pode para não ser rebaixado. Sim. Isso porque a contratação só acontece durante a competição, alguns jogadores que chegam não têm um rendimento esperado, rendem bem em outras equipes, mas chegam no Confiança e não tem rendimento. Como é que vocês já estão pensando? Lógico, é evidente que hoje o principal foco é o Campeonato Sergipano, que está calendário para o ano seguinte. Certíssimo. Mas com certeza vocês também já devem estar no planejamento, já avisando também o elenco para a Série C. Olha, quando eu fui contratado, foi colocado na mesa todas as competições que nós temos nesse ano. E a principal é o Sergipano, para dar o calendário e manter toda uma situação financeira estável. Perfeito. Vou cortar aqui porque o programa, as perguntas são mais longas que as respostas, mas o principal é o Sergipano. Isso não pode sair de linha. Vamos imaginar um cenário hipotético que a gente vença o Náutico e vença o Ceará. Não dá para se deslumbrar com essas vitórias e acabar esquecendo o Campeonato Sergipano. O Campeonato Sergipano, ele é fundamental. Pausa aqui para falar com meu amigo Sérgio. Boa noite, Marco. Boa noite, Sergião. Seja bem-vindo à nossa live, meu velho. Estão ouvindo aqui Vaguinho Dias. A outra, a Copa do Nordeste, ela vem junto com o Sergipano. Então nós temos que saber como jogá-la e, se possível, passar uma primeira fase, além de visibilidade, uma situação melhor. Você vai vendo que time você tem para uma Série C. A Copa do Brasil é o principal. Sobre a Copa do Nordeste, eu discordo dele. Acho que não dá para ficar focando em passar. Eu acho que a gente pode usar para fazer esses testes, para ver que time a gente tem para a Série C, qual desses jogadores desempenham bem no estadual, mas na hora de pegar um jogo grande treme. Acho que para fazer esse tipo de teste, eu acho interessante. Agora, botar alguns jogadores na fogueira mesmo. Agora, não passar de fase, vamos administrar. Essa história de administrar é complicado. É complicado. Essa história de administrar é complicado. Maicon, pergunta ao professor se vem mais alguns jogadores por Confiança. Sérgio, essa entrevista já está gravada, mas ele vai falar sobre isso ainda. Aguarde um pouquinho. E depois ainda vai ter uma entrevista com o Pedro Dantas, que ele vai falar também sobre isso. Mike, libere o áudio aí para Sérgio mandar. Cara, desde o ano passado eu tô querendo botar um chip de WhatsApp novo, para ter um WhatsApp só para isso. Vou botar um QR Code na tela e aí a galerinha mandando os áudios e eu tocando aqui na live. Eu vou pensar nessa ideia para Sérgio mandar os áudios. Vamos seguir aqui com o Vaguinho, que ele vai falar de Copa do Brasil. É passar por uma ou duas fases para que tenha financeiramente dinheiro para poder fazer essas contratações que você citou. Não chegar de última hora, não ficar aquela situação, só vai contratar porque está no sufoco. Então, tudo está sendo feito justamente com o Pedro Júnior e principalmente o Petrúcio.
Da Copa do Brasil eu concordo completamente com ele. Aí, nesse caso, se precisar poupar em clássico, se precisar mandar time reserva para a Copa do Brasil, faça. Copa do Brasil tem que passar de fase. É dinheiro no caixa, é dinheiro para montar o time para a Série C. Isso é fundamental. Fundamental. Então, por enquanto, do planejamento que ele está falando, a gente está junto aqui com o Sergipano e Copa do Brasil. Copa do Nordeste nem tanto. Vamos ver ali o que ele vai falar da Série C. Mandar um abraço aqui para Bruno Lucas, campo horrível. Pois é, Bruno. Do financeiro, sobre qual é o patamar que nós podemos, situação financeira que nós podemos chegar. E nisso nós estamos atrás de peças que estamos vendo durante a competição de outros estaduais, que a gente já precisa fazer um pré-contrato. Então, nós estamos já atentos ao mercado e estamos conseguindo. Então... Atenção, Sergião, atenção, ele está falando, já está olhando o jogador nos outros estaduais, fazendo pré-contrato para reforçar esse time. Alô, Sergião e demais pessoas que estão aqui na live. O homem está hablando. Cara, isso é inédito na história do Confiança. Isso é inédito. Eu vou até me botar em tela cheia. Isso é inédito na história do Confiança. Isso é inédito. O time tá jogando, tá funcionando, tá. Enquanto esse time tá coisando, o diretor de futebol já está mapeando possíveis reforços visando a Série C. Cara, isso é um acerto assim absurdo que isso se contradiz. Michael, eu estou na escuta. Valeu, Sergião. Eu gosto de Vaguinho, o problema é essa zaga, mas isso já está se resolvendo. Está se resolvendo hoje com o Maicon e Eduardo Moura. Acho que já deu uma melhorada boa. Vamos continuar aqui ouvindo para Vaguinho Dias. Então são pessoas que talvez ao término do estadual ou um pouquinho antes podem chegar para que a gente possa ter um entrosamento necessário, ter uma base. Espero que essa base seja mantida agora do elenco que nós temos, para chegar na Série C, não acontecer esse sufoco e, quem sabe, precisa classificar entre os 8, para daí brigar pelo acesso. Nisso, o que precisa? Sócios torcedores, precisa ter uma receita maior, não pode viver simplesmente de uma situação de patrocínios que não é tanto, ou do dinheiro de terceiros que estão entrando. Precisa ter um planejamento Confiança de, como que eu vou explicar para vocês? Autossuficiência. Venda de atleta, que pode acontecer. Precisaria o clube hoje estar fortalecendo numa base para ter daqui a pouco ativos para poder fazer dinheiro. Mas o sócio torcedor, que eu acredito por ser uma capital, o maior clube, boa torcida, precisaria ter mais sócios torcedores. Eu acho que precisa alavancar, como foi alavancado aqui no Nordeste, outros clubes que não precisamos citar nomes. E a partir de esses jogos, nós dentro de campo, empolgar a torcida para ter uma renda maior, para essa renda também ser uma receita suficiente para que possa ter a continuidade de contratações. Terminando, precisa de dinheiro para a gente contratar algumas peças maiores. Deixa eu abrir aqui. Ótima resposta de Vaguinho, ótima intervenção. Eles vão mudar de assunto agora. Então é isso. Sócio torcedor, base... Mas a base vai demorar. A base é uma parada que dá fruto. A base é uma parada que dá fruto no longo prazo. Mas é sócio torcedor, dá para ser agora. Dá para ser essa semana, você vai se tornar sócio agora. Inclusive, para poder participar da discussão da SAF. Sócio torcedor, é dinheiro, monitorar os atletas desde já. E você monitorando agora. Se você pega o cara antes dele estourar, se já tem um pré-contrato, às vezes o cara não vem para cá. Mas só para romper esse contrato, como já aconteceu em outros momentos, você já ganha uma grana. Então, e vai vir esses reforços que ele falou. Alô, Sergião, Sergião tá dizendo que se vier 2 ou 3 que estamos precisando, acho que vai vir até mais. E uma coisa que a Lambido tá apontando e que com muita razão, a gente precisa de meio-campistas. Mossoró e Teixeira não estão sempre disponíveis, né? Então sigamos agora. Cara, que boa a resposta de Vaguinho, mostrando aí esse planejamento a partir dos campeonatos e de como, se tudo der certo, a gente deve chegar muito forte, muito estruturado na Série C.
essa estratégia de você já ir mapeando jogadores para a Série C. No Falcon foi de falta. Boa, bem lembrado, galera. Vai chegar muito estruturado na Série C. Essa resposta de Vaguinho realmente mostra que a diretoria segue acertando. Acertou no planejamento, na chegada de Vaguinho, na chegada de Mancha, e está acertando ainda para o futuro. Acho que eles simplesmente, já acertamos tudo, agora deixa que Vaguinho faça o trabalho dele. Não. Só essa coisa de estar mapeando. E aí, com certeza, quando ele fala de chegar gente, mas pode gente ir embora também que não agradou. E esse time da Série C ser outro time. A gente está gostando do time. Vê que o time tem potencial, que precisa ser melhorado. E está em processo de melhora, seja com jogadores que nós já temos e que vão ganhando rodagem, seja com esse mapeamento aí de mercado e de outros jogadores que chegarão. Sigamos. Dentro desse planejamento, eu estou observando suas palavras, você além de ser um treinador, você me parece como gestor, que você já está visualizando algo melhor para o crescimento do Confiança. Sim. Calendário cheio. Foi coordenador técnico, foi diretor de futebol, tem a visão da gestão. Então, para encaixar essa pergunta é a seguinte, o Confiança tem um calendário repleto. Sim. Copa do Brasil, Série C e o Campeonato Nordeste. Você já disse que não vai priorizar nenhum, vai valorizar todos eles. Sim. De quantas peças... Atenção, ele vai falar quantas peças precisa, mas eu acho um erro priorizar a Copa do Nordeste. Que fique apontado aqui. E que a história, às vezes, me dá razão. E às vezes é uma merda a história me dá razão, porque deu razão em coisas ruins. Mas vamos lá, ele vai falar das peças. Alô, Sergião, ainda tá na escuta? Você ainda precisa para reforçar o seu time para essas competições? Como a gente está chegando já no finalzinho do programa, eu vou emendar também com ele, só para você ter um espaço maior. Confiança tem uma sequência de jogos agora interessante. Quarta-feira contra o América, lá em Propriar, pelo Campeonato Sergipano. Domingo contra o Lagarto, no estado do Novo Batista. 5 da tarde, novo horário. 5 da tarde. Dia 5 de fevereiro contra o Náutico. Repare bem, joga quarta, joga domingo, joga quarta, dia 5. Dia 8, Confiança em Sergipe, é um sábado. Dia 11 contra o Ceará, pela Copa do Nordeste. Sim. Ou seja, aí você faz um pacote só para fechar o programa. Tá bem. São jogos que nós já sabíamos que ia acumular nesse primeiro momento. E a Copa do Nordeste, em qualquer chave que você caísse, é muito difícil. Todos têm umas condições muito boas. Então, nós estamos preparados para isso. Vai começar agora um rodízio. Nós vamos tentar fazer um rodízio com os atletas para que a gente poupe alguns e dê continuidade. E os outros tenham oportunidade de iniciar para ter um elenco com muito mais capacidade. Mais motivado, né? Mais motivado. Mas eu acredito que nessa situação toda vai chegar mais uns 5 atletas ainda. Nessas situações todas até a Série C. Ou mais. 5 atletas devem chegar ou mais. Foram as palavras finais aí de Vaguinho na participação dele no Bola em Jogo. Diante desse todo esse planejamento, claro que, como ele falou, ou mais, diante de todo o planejamento, o que ele mapeia no momento de carências para o elenco é a chegada de mais 5 jogadores, incluindo mais um zagueiro. Além de Maicon, vai chegar um zagueiro e não vai demorar. Mas pelo que ele falou, e eu concordo aqui com o Bruno, estou gostando também do planejamento, pelo que ele falou, a negociação com o Maicon foi estendida. Porque não adianta você querer um jogador de qualidade sem poder dar um mundos e fundos, sem negociar. Tem que negociar direito. Então, chegou o Maicon, um bom zagueiro, deve chegar um outro zagueiro do mesmo nível ou melhor. Pelo menos é a leitura que eu faço das palavras de Vaguinho. Então, maravilha, foi uma boa entrevista aí do professor Vaguinho Lopes. Centroavante eu tenho certeza que precisamos. Acho que nesse pacote aí de 5 deve vir um volante. A gente não tem substituto para Fábio, tem Fabrício, que poderia ter jogado hoje. Eu colocaria Fabrício hoje num 4-4-2. Eu deixaria Fabrício ali, aprendendo com Fábio, e Luiz Otávio e Rafinha fechando o quarteto do meio campo. Então, centro vai vir zagueiro, deve vir volante. Jorge Eval quer um centroavante, enfim, são 5 pelo menos 5 reforços devem vir. Ótima entrevista de Vaguinho, não do que ele revelou do campo e bola, mas do que ele revelou a respeito
do que ele revelou a respeito do planejamento do Confiança anterior, que está acontecendo e voltado para a Série C, além de falar dos campeonatos que a gente disputa. Ótima entrevista, ótima, realmente, informações aí que nos deixam animados e empolgados, para mim até mais do que a SAF, porque a SAF eu sei que vai ser um processo longo.